Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Defensorarei. Hoje a gente vai realizar uma imersão em determinado capítulo do livro de um autor que transformou a forma como a gente enxerga o direito penal na América Latina. Trata-se do Eugênio Raul Zaffaroni. Ele foi professor, jurista, ministro da Suprema Corte da Argentina de 2013, ou melhor, de 2003 a 2014 e até o início de 2015 e, posteriormente, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 2015 a 2022. Zaffaroni é reconhecido por sua abordagem crítica do sistema penal, sempre preocupado ali em revelar as contradições, seletividades e injustiças que permeiam a atuação do poder punitivo. E como vocês poderão notar, a proposta dele parte de uma leitura que questiona a legitimidade, os limites e os efeitos reais da punição sobre a sociedade. E, para me auxiliar aqui nessa importante missão, hoje a gente conta com a presença do brilhantíssimo Dr. Alan Yost. Além de dividir a explicação do Zaffaroni, a gente vai conhecer de perto aqui a trajetória dele. O Dr. Alan é defensor público do estado de Goiás e subdefensor público geral da instituição. A história dele é marcada por superação, disciplina e compromisso com a Defensoria Pública. Dr. Alan, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio. Oi, José, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com você. Eu acho que é sempre uma oportunidade de a gente falar sobre defensoria, falar sobre criminologia, e eu te parabenizo pela iniciativa. Você é um jovem que vem, né, há tempos trilhando aí o caminho da defensoria pública, nesse caminho aí de se tornar defensor público. Eu fico muito feliz, fiquei até lisonjeado com o seu convite. Eu sou sempre um incentivador desses novos projetos, eu sempre estou de portas abertas para pessoas assim como você que gostam de transmitir conhecimento, compartilhar um pouquinho daquilo que aprendeu durante essa trajetória, dessa luta difícil que é dos estudos, para aqueles que também estão começando agora ou que, para os que estão continuando. E quando a gente fala de temas tão importantes, seja para nós defensores públicos, seja para quem estuda, em especial a criminologia dentro das ciências criminais, e até mesmo por aqueles profissionais que estão atuando, que estão no dia a dia, eu fico ainda mais feliz de poder participar, porque eu sou professor da área, ministro aulas de direito penal, ministro aulas de criminologia, então fico muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento também, te ajudando aqui nesse projeto e ajudando também todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Então, eu agradeço imensamente o convite, mas acima de tudo, te parabenizo pelo projeto, pelo Defensor Areia, aquilo que você conduz aqui no podcast, aquilo que você conduz também lá nas redes sociais, seu Instagram, sempre muito ativo, sempre muito prestativo. Eu tenho certeza que isso daí é só o início de uma belíssima jornada de sucesso que você já está iniciando nesse momento. Parabéns, José. Muito obrigado pela oportunidade, sem contar pela feliz escolha do tema. Muito obrigado. Eu que fiquei lisonjeado agora com todas essas palavras do senhor, porque é realmente uma inspiração e uma pessoa que influenciou muito na minha preparação, na trajetória para a Defensoria Pública. Então, novamente aqui, reiterando novamente os agradecimentos pela presença do senhor e por ter topado em debater esse tema tão importante para a Defensoria Pública e também para as carreiras jurídicas em geral. Bem, pessoal, conforme adiantado aqui, o nosso foco de hoje vai ser o capítulo do livro Direito Penal Brasileiro, em que o Zaffaroni ele aborda o poder punitivo e os processos de criminalização primária e secundária. A gente vai compreender como o sistema penal ele seleciona as pessoas, cria estereótipos e opera com uma inevitável seletividade. A gente também vai trazer exemplos práticos de questões que já cobraram esses temas para mostrar como esse conhecimento aparece nas provas. Então, aqui, preparem-se, porque nesse episódio você vai entender como o pensamento de Zaffaroni pode ser um diferencial na sua preparação, seja ali para a prova objetiva, discursiva ou até mesmo para uma fase oral. Pessoal,
Para começar, a gente precisa entender como Zaffaroni ele organiza o raciocínio sobre o poder punitivo. Zaffaroni diferencia duas etapas fundamentais do processo penalizador: a criminalização primária e a criminalização secundária. E essa diferença aqui, ela vai ser essencial porque ela molda todo o capítulo do poder punitivo que a gente vai explorar hoje. Então, dada a relevância aqui e o brilhantismo do nosso convidado, eu vou deixar a seu cargo essa explicação. Tudo bem, doutor Alan? Tudo certo, José. Vamos lá, então. Bom, a gente falando aqui da criminalização primária e da criminalização secundária. Eu acho que falando primeiramente da criminalização primária, tanto na concepção aí do Zaffaroni quanto na maioria dos teóricos da criminologia, ela existe quando se elabora a lei penal, quando o legislador ele determina, né, a criminalização de uma determinada conduta, regulando fixação de pena, processamento e etc. Esse é o momento que o parlamento e o executivo também, né, porque tem toda a questão ou da iniciativa ou da sanção, define então quais são as condutas que são consideradas crimes. É o Estado criminalizando determinadas condutas nesse viés da criminalização primária. Então, por exemplo, o próprio Código Penal, as leis penais especiais, quando criam um tipo penal ou quando buscam a responsabilização de determinada conduta. Mas próprio Zaffaroni, ele estabelece ali nos escritos dele que isso é apenas uma parte, né? E eu concordo completamente com ele. É apenas um pequeno ponto dessa engrenagem que existe também um viés secundário, ou seja, a criminalização secundária, que acontece então quando ocorre efetivamente a concretização. E essa concretização ela vem lançada pelas agências que ele denomina de agências de controle ou propriamente as agências do sistema penal, como por exemplo, polícia, Ministério Público, magistrado e até a Defensoria Pública entra dentro desse sistema, além do sistema penitenciário. Então, é quando uma pessoa concretamente é investigada e aquela lei, aquela legislação criada pela criminalização primária vem a ser aplicada em relação a ela. Ela é investigada, ela é processada, ela é julgada, eventualmente punida, né, caso demonstrada a culpabilidade, ou seja, a verdadeira aplicação da lei. Mas essa engrenagem também não existe sozinha. Vem aí então as críticas do Zaffaroni. É um sistema seletivo. A gente pode ver a dinâmica das prisões brasileiras, por exemplo, quando a gente avalia a estatística. A estatística das pessoas presas é aquela estatística são as estatísticas de determinados grupos da sociedade, ou seja, embora a lei seja formulada de forma abstrata, geral, para toda a coletividade, ela acaba não se aplicando a todos e a todas as condutas. O volume, né, a proporção de infrações que é praticada pela sociedade é gigantesca. É muito mais do que aquela que é efetivamente criminalizada. E não havendo essa capacidade de processar de forma ainda que inconsciente, ou muitas vezes até mesmo consciente, somente determinadas situações que são levadas adiante. Ou seja, nem tudo aquilo que é praticado, de fato, é criminalizado. E quando há essa criminalização é enviesada. Doutor, nesse ponto específico aí da seletividade, eu só queria fazer um gancho aqui, que é relacionado à questão da cifra oculta nos estudos que envolvem a questão da criminologia. Porque o Zaffaroni, nesse capítulo, ele fala que essa disparidade aí que tem entre a quantidade de conflitos que são criminalizados e que realmente acontecem ali numa sociedade, conforme já mencionado pelo senhor, e aquela parcela que vai chegar ali ao conhecimento das agências do sistema é tão grande e inevitável que o escândalo ele não logra em ocultar-se na referência a uma cifra oculta, segundo palavras do próprio Zaffaroni. E aí, segundo o autor, essas agências de criminalização secundária, elas têm limitada capacidade operacional e acaba-se então sendo considerado natural que o próprio sistema penal ali leve a cabo a seleção de criminalização secundária como uma forma de realizar somente uma parte bem ínfima ali do programa primário que é realizado
pelo poder legiferante, né, como o senhor mencionou aí a questão do poder legislativo ou em determinadas hipóteses do poder executivo. Então aí, em suma, essa questão da cifra oculta está muito atrelada a essa falta aí de operacionalização das agências e essa necessidade ali que elas têm, né, de querer pôr em prática a questão da criminalização primária, né, que é trazida ali pelo poder legiferante. Só esse parênteses aqui. Perfeito. Então, a gente pode dizer que o Zaffaroni ele disse que esse processo ele acaba não sendo neutro, né? Ele, na realidade, como a gente já mencionou inicialmente, ele vai recair sobre determinados grupos sociais. E, normalmente, coincidentemente ou não, esses grupos sociais são aqueles mais vulnerabilizados, que se encaixam em determinados estereótipos de delinquência, como pessoas negras, jovens de poucos recursos financeiros, moradores de regiões periféricas, que são esse alvo maior dessa criminalização secundária. E é lógico que a gente pode dizer que não há uma propensão desses grupos ao crime, mas há uma propensão do poder punitivo agir muito mais em relação a eles do que aos demais. Então, é uma, é uma exposição maior desses indivíduos ao poder punitivo, com menos mecanismos de defesa do que tem aquelas outras pessoas que não integram esses grupos mais vulnerabilidades. Então, essa seletividade ela acaba acontecendo dentro de grupos vulnerabilizados que não têm essa, entre aspas, proteção ali, por exemplo, do poder. Exatamente, doutor. E aí, nesse ponto, o Zaffaroni ele vem chamar a atenção para um ponto crucial. O sistema penal ele não criminaliza de forma equitativa, porque enquanto os delitos ditos assim mais sofisticados, como a corrupção, os crimes ambientais ou chamados crimes de colarinho branco, eles têm baixa taxa de punição, as chamadas obras toscas da criminalidade, que é um termo trazido aí pelo próprio Zaffaroni, que abrange furto simples, pequenos tráficos ou conflitos de ruas, eles são priorizados ali pelas agências repressivas. E aí isso vem reforçar o caráter desigual do sistema e que vem colocar em xeque o princípio da igualdade perante a lei. E aí essa seletividade ela não vem se limitar somente aos réus, porque a vitimização aqui, segundo o próprio Zaffaroni, ela também vai ser seletiva. Ou seja, as classes aqui ditas subalternas, né, pelo autor utilizando o próprio termo que ele utiliza no livro, além de serem mais criminalizadas, elas são também as mais vitimizadas. Porque vem faltar aqui a questão de recursos de proteção e segurança, enquanto de outro lado a gente tem as classes hegemônicas podendo pagar por serviços privados ou mobilizar rapidamente a atenção das agências públicas. Então, em síntese, o Zaffaroni ele vem mostrar que o direito penal ele não pode ser visto ali somente como uma lista de crimes e de penas. Trata-se de um processo histórico, social e, frisando aqui, seletivo, porque esse é um ponto que vem pegar muito nessa questão do poder punitivo e que precisa concretamente ser criticado, porque não justamente com o viés de não querer se converter em um mecanismo cego ali de exclusão social. Então, a partir dessa introdução, a gente vai partir agora para análise mais prática, digamos assim, do poder punitivo, que é a criminalização secundária e a sua seletividade. José, então a gente acabou de notar que a criminalização primária ela é abstrata, né? E a secundária ela vai acontecer de forma concreta. E é nessa segunda que o poder punitivo mostra sua face real, talvez até a mais cruel, que é a da seletividade. Diga pra gente aí como é que o Zaffaroni explica e critica essa instância de criminalização. Professor, eu acho que aqui está um dos pontos de destaque da crítica do capítulo do livro do Zaffaroni, porque aqui o autor ele vem enfatizar justamente que, diante dessa incapacidade operacional das agências repressivas, que a gente já falou no bloco um, não existe a possibilidade de o sistema penal aplicar a lei a todos que cometem os ilícitos. E aí, essa inatividade completa levaria ao desaparecimento das próprias agências, de forma que a única saída é a seleção. O sistema penal ele se vê obrigado a escolher
e ele escolhe sempre de forma desigual, em ofensa ao princípio da isonomia, conforme previsto no artigo 5º da Constituição, e que o autor ele cita expressamente. Essa escolha, ela não vai se dar de forma neutra, como a gente já adiantou. Pelo contrário, ela vem condicionada por diversos fatores, seja pressões políticas, influências da mídia ou interesses corporativos e até mesmo do que ele chama de, entre aspas, empresários morais, que são figuras ou grupos que, através da mídia, da política ou de mobilizações sociais, conseguem pautar quais condutas devem ser perseguidas prioritariamente ali pelas instâncias de criminalização secundária. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, campanhas da mídia contra usuários de drogas, em que a onda de indignação contra adolescentes em conflitos com a lei também aparece de forma aí pujante, ou também em relação às pressões com maior rigor contra furtos e roubos. Tudo isso vem moldar essa atuação seletiva das agências. Só que também aqui há um aspecto burocrático. Essas agências de criminalização secundária, que são aquelas ali que vêm aplicar efetivamente a lei trazida pela criminalização primária, elas tendem a atuar em casos mais fáceis, que aí o autor ele cita fatos burdos, grosseiros, de detecção simples e pessoas que oferecem menor resistência, seja ali por falta de recursos econômicos ou por uma ausência de acesso ao poder político e à comunicação. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui é que o sistema penal ele vem se voltar contra os mais vulneráveis majoritariamente. E aqui nesse ponto ele traz uma distinção, assim, digamos, em dois grupos em relação à regra geral da seleção efetivada por essa criminalização secundária, que, como já adiantado, tem essa obra tosca da criminalidade, que seriam justamente ali esses fatos burdos ou grosseiros, em que a detecção é mais fácil, e o outro ponto aqui seria a questão das pessoas que causam menos problemas, seja ali por uma incapacidade de acesso positivo ao poder político e econômico ou à comunicação de massa. Então o autor ele faz aí essas duas distinções dentro da seleção da criminalização secundária. E conforme a gente já mencionou aqui, essa seleção ela vem lesionar, violar o princípio da igualdade, da isonomia previsto no artigo 5º, porque quando a autoridade ela promove essa aplicação distintiva da lei justamente para selecionar e não aplicando de forma equânime, mas para selecionar e filtrar, incidindo sobre os mais vulneráveis, aí a gente está diante dessa violação ao princípio da isonomia. E aí, na prática, o poder punitivo ele vem recair sempre sobre determinados grupos, enquanto outros grupos eles vêm permanecer praticamente imunes, mesmo quando praticam ilícitos graves. Essa desigualdade, ela não é apenas jurídica, mas também simbólica, que entra o ponto da questão da comunicação social e da mídia, que vem reforçando estereótipos e divulgando ali uma imagem do delinquente, traçando então o estereótipo, segundo Zaffaroni, de jovem, negro, pobre, morador de regiões periféricas e que muitas vezes é retratado em flagrantes por crimes patrimoniais ou de tráficos de pequena escala. E aí vem criar então esse estereótipo criminal que vai guiar ainda mais a seletividade perpetrada pelas agências da criminalização secundária. Então, acho que aqui a gente pode sintetizar que essa questão da criminalização secundária, ela não vem apenas aplicar a lei penal produzida ali pelas instâncias da criminalização primária. Ela, ao mesmo tempo que produz, ela reproduz as desigualdades, escolhendo então quais corpos serão alvos do sistema e reforçando também o imaginário social que associa a criminalidade a determinados grupos sociais. Então, feito esse panorama aqui pela criminalização secundária e a seletividade, a gente vai adentrar agora num outro tópico muito importante, que é a questão da seletividade associada à vulnerabilidade. Bem,
a partir da seletividade que a gente acabou de abordar, trazida pelas agências de criminalização secundária, a gente também tem que compreender que a seletividade do sistema penal, ela não vem se operar numa espécie de vazio. Ela se apoia, na verdade, nesses estereótipos criados e recai sobre quem está em maior estado de vulnerabilidade. E aqui preciso muito da atenção de vocês, pessoal. O professor Alan, ele vai explicar como a vulnerabilidade vem afetar essa seletividade trazida justamente pelas agências de criminalização secundária. E isso é muito importante porque aqui tem muitos conceitos-chave que são importantíssimos na obra do Zaffaroni e que acho que se citado assim, no momento em que caiba falar sobre esses conceitos, acho que os olhos do examinador vão brilhar. Então, professor, se o senhor puder nos honrar aqui com a explicação desse tópico relacionado à seletividade e à vulnerabilidade, por favor. Perfeito. É muito bem falado também que isso, quando a gente fala em defensoria pública, acho que até porque o público da defensoria pública é o público mais vulnerabilizado, é um ponto que é importante para você que vem se preparando para a carreira, saber memorizar, principalmente como o José trouxe aí, a questão dos conceitos-chave. São até conceitos que facilitam você compreender os pensamentos do Zaffaroni de uma forma macro. Então, prestem muita atenção aí nesse ponto. Portanto, tá, gente? Então, o Zaffaroni ele vai explicar que os atos mais grosseiros, sabe, aqueles cometidos de forma mais comum pelas pessoas, aqueles crimes mais visíveis, principalmente lastreados em aspectos econômicos, é o que acabam sendo mais puníveis, né? Eles acabam sendo mais visíveis pelas agências de poder e eles acabam punindo principalmente os crimes que têm lastro econômico. E isso faz com que determinados indivíduos sejam mais associados, facilmente associados a esse tipo de prática. Então, por exemplo, a criminalização pensada, ligada, né, à pobreza, à raça, a gênero, à aparência, gerando um verdadeiro estereótipo criminal. É como se houvesse enraigada na vista dessas agências de controle esses determinados grupos com concepções já pré-concebidas. E esse grupo, praticando esses determinados atos grosseiros, é que devem ser buscados pelo sistema penal. Então, a partir daí, cria-se um verdadeiro ciclo vicioso. O sistema penal seleciona esses grupos mais vulneráveis, a mídia exibe esses indivíduos como delinquentes típicos, então aquelas manchetes que nós vemos, pessoas com os braços para trás, e a sociedade naturaliza a ideia de que esse criminoso ele tem cara, tem cor e tem uma determinada classe social. A gente pode trazer como exemplo prático as abordagens com cunho racista, o reconhecimento pessoal, aquele reconhecimento fotográfico tão discutido pelo STJ, muitas vezes em que sujeitos são reconhecidos sem terem qualquer relação com a prática criminosa. O STJ, junto com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, fez um levantamento e foram identificadas diversas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, lastreadas em reconhecimentos equivocados, em situações que comprovadamente aquele autor não era o autor da infração penal. Então, isso é uma amostra prática dessa seletividade, desse olhar de cunho racista, preconceituoso, lastreado em raça, gênero e aparência. Esse processo, segundo Zaffaroni, ele se chama de efeito reprodutor da criminalização, ou desvio secundário, quando aquela pessoa é rotulada como criminosa e que acaba assumindo esse papel socialmente construído. Incluo aqui o conceito de Rolling Engulfment, que é aquele sujeito internaliza aquele processo de criminalização vivenciado por ele. Para Zaffaroni, é a famosa profecia autorrealizável. Anotem aí. Profecia autorrealizável. Vou falar mais uma vez. Profecia autorrealizável. É o jovem negro e pobre repetidamente tratado como suspeito, que acaba absorvendo o estigma e se tornando ainda mais vulnerável a esse ciclo de criminalização bastante seletivo. A vulnerabilidade, então, José,
ela é a condição que expõe determinadas pessoas ao risco de serem alcançadas pelo poder punitivo. Imagina um funil, né? Um funil muito aberto para esses grupos que acabam entrando e não conseguindo sair desse círculo vicioso. Quanto maior a correspondência desses indivíduos com o estereótipo criminal, com essa imagem que nós mencionamos, é maior ainda a probabilidade desses sujeitos serem criminalizados. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, quem não se enquadra nesse estereótipo precisa de um esforço ainda maior para ser efetivamente alcançado pelo sistema penal. Olha que interessante. Então, o Zaffaroni mostra que essa lógica tem consequências bastante profundas. O sistema se torna impotente para lidar com delitos de pessoas de alto poder econômico, os denominados crimes do colarinho branco, mas, ao mesmo tempo, ele é incapaz de enfrentar fenômenos como o terrorismo e desorientando quando precisa lidar com réus que não se encaixam nesse perfil estereotipado. Então, esses sujeitos que não estão dentro desse perfil precisam cometer atos extremamente graves, que se destaquem na sociedade para, quiçá, serem de alguma forma punidos. E essa seletividade é muito estrutural, ela molda a própria clientela do sistema penal. Então, sempre ou quase sempre, quem entra nesse sistema são os pobres, baixa escolaridade e pouca interseção social. Essa vulnerabilidade, então, gente, ela não é apenas individual, ela é coletiva na medida em que ela busca, atinge, seleciona segmentos inteiros da população. E por conta da sua posição social, esses sujeitos são escolhidos, transformados em alvos prediletados, né, preferenciais por esse sistema punitivo. Então a gente pode ver, e as estatísticas nos mostram, que esses estabelecimentos eles são povoados não de grandes criminosos, mas de pessoas encarceradas, principalmente por delitos patrimoniais, de baixo valor ou de pequenos crimes de tráfico, pessoas que são criminalizadas por atos grosseiros, como citado ali pelo Zaffaroni. Então a imagem é criada, a mídia transmite essa imagem, presídios cheios, entre aspas, cheios de, em tese, homicidas, criminosos sexuais e etc., que na visão do Zaffaroni é falsa. Então toda vez que a gente vê na televisão uma reportagem sobre um determinado projeto de lei que tem por finalidade abrandar determinadas condutas, a gente já vê, principalmente a mídia, né, a criminologia midiática, que a gente pode trazer aqui dentro dela, pessoas fazendo verdadeiras campanhas, dizendo que grandes traficantes, estupradores, homicidas e latrocidas seriam as pessoas que seriam soltas ou que seriam não punidas, quando na realidade a dinâmica dos presídios ela mostra totalmente o oposto. Pessoas envolvidas eminentemente com crimes patrimoniais banais, tráfico de drogas, normalmente os pequenos traficantes que são também usuários. Daí a gente tem a decisão recente do STF que tentou fazer essa distinção entre o traficante e o usuário no que tange a maconha, mas na realidade, né, o que prevalece nesse sistema prisional são as denominadas obras toscas da criminalidade, né, que é uma expressão muito utilizada por Zaffaroni para descrever esse tipo de delinquente, né, entre aspas, são sujeitos mais fáceis de serem detectáveis. Então já percebam que aqui nós temos vários conceitos nesse pequeno ponto muito importantes aí para vocês, né? A profecia autorrealizável, que é aquela busca do jovem negro pobre, essa questão dos grandes criminosos que é falsa, né, uma falsa percepção, e a questão do estereótipo, né, que traz ali e os presídios nos mostram que são as denominadas obras toscas da criminalidade, são esses sujeitos que praticam esses crimes, esses atos grosseiros. E já aproveitando para puxar o gancho, esse conceito a gente tem lá na obra, que é importante, né, que é a criminalização conforme o estereótipo, criminalização por comportamento grotesco ou trágico e criminalização devida à falta de cobertura. Criminalização conforme o estereótipo, criminalização por comportamento grotesco ou trágico e criminalização devido à falta de cobertura. E aqui eu vou citar o que diz Zaffaroni, né? O poder punitivo criminaliza selecionando, olha só, poder punitivo criminaliza selecionando o quê?
as pessoas que, em regra, se enquadram nesses estereótipos criminais e que, por isso, se tornam vulneráveis, por serem somente capazes de obras ilícitas toscas, né, aquelas que a gente mencionou lá atrás, e por assumi-las desempenhando um papel induzidos pelos valores negativos associados a esses estereótipos. Criminalização conforme estereótipo. Além disso, com muito menos frequência, as pessoas que, sem se enquadrarem nesses estereótipos, tenham atuado de uma com brutalidade, né, tão singular que se tornaram vulneráveis. São autores de homicídios intrafamiliares, roubos neuróticos, etc., que é a criminalização por comportamento grotesco ou trágico. E, por fim, ele traz aquele que, de algum modo muito excepcional, ao encontrar-se em uma posição que o tornara praticamente invulnerável ao poder punitivo, levou a pior parte em uma luta de poder hegemônico e sofreu, por isso, uma ruptura na vulnerabilidade, que é a criminalização devido à falta de cobertura. Ou seja, resumindo, sintetizando e clareando aqui para vocês, a seletividade estrutural conduz a uma criminalização dirigida. Seletividade estrutural conduz a uma criminalização dirigida e que sempre atinge os mais vulneráveis, que reforça as desigualdades sociais e corrói o princípio da igualdade material. Zaffaroni ainda explica que, em geral, já que a seleção dominante corresponde a estereótipos, a pessoa que se enquadra em algum deles não precisa fazer nenhum esforço grande para colocar-se em posição de risco, que é essa posição criminalizante. Ao contrário, né, deve esforçar-se muito mais para evitar, ou seja, esse sujeito, esse estereótipo, ele facilmente é inserido no sistema penal. Já o sujeito que não está em estado de vulnerabilidade, ele precisa fazer muita força para se colocar em risco e para ser vulnerabilizado. Percebam? Os estereótipos são selecionados, escolhidos na rotina da vida deles. Já aqueles que estão fora desse estereótipo precisam se esforçar muito para entrar neles. E a gente tem várias notícias aí recentes, né? A gente pode associar isso a fatos, por exemplo, como um empresário que matou um gari e que ele só foi, né? Só viveu agora o encarceramento porque ele viveu uma situação muito bizarra, né? Ele, num ato de completo descontrole, matou uma pessoa em via pública, na frente de todo mundo, com seu carro, com uma arma que era de um agente de segurança pública, numa situação de frieza absurda. Ou seja, o esforço que esse cara fez, o tanto que ele agiu de forma covarde, é que o inseriu no sistema penitenciário. Se ele tivesse cometido um ato bobo, furtinho ou talvez uma sonegação fiscal, certamente não estaria preso. Se fosse o furto, ninguém ia acreditar que ele ia ser o autor da infração penal. Já a sonegação fiscal, todo mundo ia dizer assim, mas no Brasil quem sonega imposto é aquele empresário que precisa sobreviver. Ou seja, né, esse sujeito ele não vive, né, e não se condiciona a uma situação de vulnerabilidade. Então, ele deve fazer um esforço considerável para se posicionar em situação de risco criminalizante, de vez que provém de um estado de vulnerabilidade relativamente baixo. E a gente vai trabalhar um próximo bloco, né, José? A vitimização e a lógica seletiva das vítimas. Pessoal, agora eu vou puxar aqui. Até aqui a gente viu que a criminalização ela é seletiva, correto? Dirigida a pessoas vulneráveis que se encaixam nesses estereótipos que nós mencionamos. Mas a Faroni também traz uma reflexão no que tange à vítima. As vítimas, nos processos de vitimização, também estão abrangidas por uma vitimização seletiva. Então, da mesma forma que a criminalização recai sobre determinados grupos, a chance de alguém ser vítima de um determinado delito varia conforme também a sua posição social. Ela se distingue, né? O Zaffaroni ele distingue, na verdade, a criminalização primária da criminalização secundária, mas também, quando fala de vitimização, menciona a vitimização primária, vitimização secundária e traz as distinções e ressalta
as situações especiais em que determinados sujeitos são inseridas nesse contexto de vítima, também com maior propensão. Só que aqui eu vou passar a bola para você, que eu já falei demais, José. Imagina, acho que a gente poderia ficar aqui o episódio inteiro ouvindo o senhor falar. Que Mas isso. é isso mesmo, pessoal. Aqui o Zaffaroni, além de promover essa diferenciação aí da criminalização primária e secundária, promove também essa diferença em relação à vitimização. Então, a vitimização primária, segundo o Zaffaroni, acontece quando essas agências políticas, elas vêm reconhecer de forma formal que determinado comportamento ele é lesivo e aí vem declarar o status de vítima a quem sofre aquela ofensa. Então, é o momento em que o Estado, ele vem criar ali a figura da chamada vítima, e isso no plano jurídico. E aí isso se dá muito atrelado à questão de respostas a pressões sociais e comunicacionais, atrelado então, portanto, muito a essa questão midiática e da pressão da sociedade em relação à criminalização de determinada conduta e imprecação, né, desse estado de vítima. A vitimização secundária, por outro lado, ela guarda correlação com a realidade concreta, que aí vão ser as pessoas que efetivamente sofrem os efeitos dos delitos que são criminalizados. E aqui, sem nenhuma surpresa, a regra é que, novamente, a gente esteja diante de uma seletividade. Por quê? As classes mais pobres vão ser aquelas que vão sofrer ainda mais com a vitimização. E segundo Zaffaroni, isso vem acontecer por diversos motivos, como, por exemplo, o menor acesso a serviços de segurança privada ou baixa capacidade ali de mobilizar a atenção política ou midiática, assim como a questão da ausência de recursos técnicos e jurídicos para se proteger. Ao contrário desse cenário em relação às classes menos hegemônicas, as classes detentoras dessa hegemonia, elas podem reduzir os seus riscos contratando, por exemplo, serviços particulares ou utilizando a influência que tem dentro da esfera social e política. E além disso, há fenômenos típicos das grandes cidades latino-americanas. Em zonas mais pobres, as próprias agências policiais, elas se retiram, elas ficam ausentes, abrindo aí então um espaço para a criação de ordens privadas locais, que muitas vezes são baseadas em intimidação ou práticas ilícitas, segundo relata o próprio Zaffaroni. E aí isso vem agravar ainda mais a vulnerabilidade desses grupos e gerar uma espécie de privatização perversa aí da segurança. E aqui só um parênteses, isso em Brasília é muito evidente. Eu moro aqui na capital federal, né? E em determinadas regiões ali que são mais próximas do plano piloto, que tem um custo de vida muito mais elevado, você nota uma intensa rede de segurança. Isso foi muito marcante quando eu cheguei aqui, que, andando pelas quadras, eu notei nas chamadas superquadras, que tem condomínios, assim, de alto luxo, que tem até plaquinhas, assim, falando que conta com policiamento da polícia militar ali fazendo rondas na localidade. E aí, à medida que você vai se afastando do plano piloto, você vai percebendo como isso vai mudando. E aí o Zaffaroni, ele destaca também que essa vulnerabilidade em relação à vitimização não vai ser só de classe, ela também vai ser atravessada por fatores de gênero, idade, raça e condição social. Segundo o Zaffaroni, as mulheres, crianças, pessoas idosas, imigrantes sem documentos, minorias sexuais, pessoas em situação de rua e dependentes químicos, eles vão ser os alvos mais frequentes dessa vitimização, que muitas vezes não vão nem contar com uma proteção estatal. Então, o abandono por parte das agências públicas vem reforçar essa ideia de que, teoricamente, determinadas vidas de pessoas valeriam menos do que de outras. E aí, esse quadro trazido aqui por Zaffaroni, ele ele mesmo indica que tem um efeito político muito perigoso, porque justamente os setores sociais que são mais vitimizados, eles acabam apoiando propostas mais autoritárias de controle penal, como a pena de morte ou o endurecimento de penas. Então, aqui a gente nota essa questão do direito penal simbólico ainda mais presente na,
nas classes que são justamente mais vitimizadas. E aí, isso se dá por conta dessa vivência cotidiana na insegurança, que aí, somada a esse discurso, que as próprias agências do sistema penal reproduzem, vem canalizar a frustração para soluções penais mais irracionais, alimentando ainda mais a questão da seletividade. Então, o Zaffaroni, ele vem ajudar aqui a perceber nesse ponto que o sistema penal, ele não é apenas seletivo para criminalizar, para tratar determinada conduta como criminosa, mas também para reconhecer quem vai ser a vítima e também quais vítimas o sistema penal vai proteger. Essa distribuição de segurança dá-se de forma desigual, né? Porque vai ter uma oferta de proteção maior a quem já tem o poder e, de outro lado, vai expor ainda mais aqueles que já contam com uma vulnerabilidade. Pessoal, para fechar aqui os pontos de destaque desse capítulo da obra, que aqui a gente também não tem a pretensão de esgotar, porque seria, acho que, necessário um curso inteiro para abordar todo o brilhantismo da obra de Zaffaroni, mas dentro dos pontos de destaque aqui desse capítulo em específico, o Zaffaroni ele dedica um ponto importante da sua análise àquilo que ele chama de policização, ou seja, um processo de seleção, treinamento e condicionamento institucional dos operadores das agências policiais. Aqui vai surgir então um aspecto curioso que Zaffaroni chama a atenção. Se a criminalização e a vitimização são seletivas e recaem majoritariamente sobre pessoas das camadas mais vulnerabilizadas, o mesmo vem ocorrer em relação ao recrutamento de quem vai compor ali essas agências da criminalização secundária, ou seja, quem vai efetivamente aplicar a lei criada pelas instâncias primárias. E aqui, professor, como é então que Zaffaroni ele vem detalhar essa aparente contradição em relação à policização? É interessante esse ponto, é um ponto que é até bastante delicado. Talvez a gente até tenha alunos, espectadores aqui que são da área da segurança pública, mas se a gente for analisar essa estrutura, como que acontece a estrutura de poder dentro da nossa sociedade? Quem que está em cima e quem que está na linha de frente, né? Que está ali é, atuando junto com a criminalidade. Curiosamente, esse processo de seleção, esse processo de é, é, captação, digamos assim, desses agentes de segurança pública que trabalham na linha de frente, diga-se de passagem, os policiais, ele acontece, segundo a própria ótica do Zaffaroni, dentro dos mesmos estratos sociais vulnerabilizados, né, que fornecem mão de obra para essas agências encarregadas de exercer o controle penal mais duro. Então, são as pessoas dos mesmos estratos sociais que, de uma certa forma, combatem a criminalidade, agindo em face desses mesmos estereótipos que são selecionados pelo sistema punitivo estatal. Então, esse resultado é uma contradição estrutural. Jovens de classes também periféricas, populares, são selecionados tanto como clientes desse sistema penal e, curiosamente, né, como agentes do sistema penal ao se tornarem policiais. Isso acaba reforçando uma dinâmica de conflito interno das camadas sociais mais pobres, que se enfrentam de lados opostos na aplicação do poder punitivo. Zaffaroni também traz como uma estrutura das instituições policiais, em especial, que essa estrutura na América Latina acaba sendo muito autoritária, verticalizada e corporativista. A gente traz como exemplo clássico aqui no Brasil, que é a militarização da polícia ostensiva, do policiamento ostensivo. Então, são esses jovens condicionados por meio de um processo de militarização que acabam agindo de forma bastante autoritária, enquanto os seus líderes de poder, aquelas pessoas que estão acima, não são dessas mesmas classes sociais. Pessoas que, na verdade, estão, de uma certa forma, dominando aquelas corporações. Os orçamentos são vultuosos,
para as classes mais altas e para a própria estrutura, e muito fracos e muito baixos para aqueles que são os trabalhadores, né? Os trabalhadores que vivem em condições precárias. Essa organização, então, ela vai criar um espaço fértil para a prática de atos ilícitos, que em grande parte é abarcada pelo denominado sistema penal subterrâneo. Ou seja, a criminalidade praticada dentro das próprias agências serve paradoxalmente para sustentar o funcionamento dessas próprias instituições. Então, o policial, nesse contexto, ele acaba sendo submetido a um duplo discurso, sabe? Para o público, ele adota uma postura conservadora, moralista, apresentando-se como um defensor da ordem. Porém, segundo Zaffaroni, eles circulam racionalizações que desvalorizam as vítimas, muitas vezes reproduzindo preconceitos raciais e de classe, numa verdadeira espécie de mecanismo de desvalorização, segundo o Zaffaroni, que justificaria práticas violentas e seletivas. Então, veja só, esses agentes moralistas conservadores, no aspecto da sua postura perante a sociedade, eles acabam também se enviesando por um ar de criminalidade, mas dentro da própria instituição, praticando atos até mesmo de tortura e de extermínio. São pessoas que muitas vezes justificam com a criminalidade o combate à criminalidade, curiosamente, atingindo os seus próprios pares. E por isso que vem essa questão de contradição. Então, gente, da mesma forma que a gente fala do estereótipo criminal, do estereótipo daquele sujeito selecionado pelo sistema punitivo estatal, nós também temos um estereótipo policial. Anota aí você que estuda para a Defensoria Pública. Temos um estereótipo do sujeito que comete crimes, mas temos também um estereótipo do sujeito que é policial, reforçado também por produtos culturais, como filmes, séries, mostrando alguma coisa que não é, né? Levando ao sonho daquele sujeito que vive nas classes menos abastadas uma sensação falsa de poder, fazendo ele acreditar que ele é um sujeito que detém um poder que na realidade não é dele. É um poder de dominância que ele vive quando ele assume essa posição de agente de segurança pública. Na verdade, ele acaba sendo, acrescentando aí a minha opinião, a opinião do Zaffaroni, uma verdadeira marionete desse sistema. Ele é selecionado, ele é estigmatizado da mesma forma que o criminoso, aquele criminoso selecionado pelo sistema punitivo. E ele age contra esses seus pares nessa ideia de que ele está sendo um super-herói, como trazido aí pelos filmes, né? Daí Zaffaroni conclui, então, que essa policização também é seletiva e violadora de direitos humanos. Recai nesses mesmos jovens pobres que acabam assumindo essa função mais perigosa ainda, desvalorizada e desacreditada dentro do sistema penal, porque muitas vezes eles agem contra seus pares e são desacreditados pela própria sociedade que vê essa conduta sendo exteriorizada. Esse processo, então, contribui para perpetuar uma violência institucional, mantendo a mesma lógica da seletividade, agora voltada também contra os próprios operadores. Veja só, José. Perfeito. E acho que com isso a gente encerra aqui essa explicação do capítulo específico do poder punitivo dentro do Zaffaroni. Aqui, novamente, pessoal, só frisando, aqui é um passeio geral por cima de todo esse conceito, trazendo aqui os aspectos mais relevantes para preparação de vocês e até para que vocês depois possam também se aprofundar nessa temática do Zaffaroni, mas a gente espera que tenhamos aqui contribuído com os aspectos relevantes do capítulo que trata do poder punitivo. Pessoal, e agora que a gente já entendeu esse pedacinho da obra majestosa do Zaffaroni, e depois de vocês aí terem visto toda a maestria com que o Dr. Alan Yost fala do assunto, a gente então vai entender agora como se deu a trajetória dele até a Defensoria Pública. Professor, em determinada entrevista, o senhor contou que veio de uma realidade simples, que já chegou a trabalhar como mototaxista e ajudante de buffet antes de entrar no direito. Então, eu queria começar aqui te perguntando, de que forma essas experiências moldaram a visão de mundo do senhor e a sua atuação
como defensor público? Olha, José, eu costumo dizer que toda aquela pessoa que passa, que entra para a defensoria pública ou qualquer cargo aí de carreira jurídica, magistratura, Ministério Público, ela tem a sua história, né? Então, eh, a minha história não é uma história diferente da de ninguém, no sentido de que ela não é melhor da de ninguém, né? Mas ela tem essas particularidades, como a sua história tem as suas particularidades, né? Aliás, você saiu nesse último ato de nomeação aí já, José? Ou ainda não? Não, ainda não. Não. A Mas você já defensoria deve está estar chamando. fora já aí, né? Eu vi, mas depois eu acabei não lendo os nomes, eu vi que saiu a nomeação, mas na correria eu acabei não vendo. Imaginei, lembrei de você na hora, mas não deu tempo de verificar. Mas já já você tá aí com a gente, né? E Amém. você tem a sua história, essa história acompanha você aí nas redes sociais, quando você traz aí também a sua história de vida, né? Alguns pontos. Cada um tem a sua particularidade, as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades. E eu acredito que um pouco do que eu vivi me faz, de uma certa forma, saber que, eventualmente, aquele assistido meu, aquela minha assistida que eu estou atendendo, que eu estou prestando esse auxílio jurídico, ela também pode se espelhar em mim como alguém que veio do mesmo lugar que ela, sabe? Então, eu acredito que isso ajuda a nos moldar como seres humanos, essas experiências de vida que a gente tem, sofrimentos, as dificuldades que a gente enfrenta, né? Então, passei praticamente passei fome num determinado momento da minha vida, e eu sinto às vezes aquela sensação quando eu vejo um assistido, aquela sensação que eu tinha lá atrás, quando eu vejo um assistido muitas vezes batendo as portas da Defensoria Pública. Então isso acaba humanizando um pouco mais a gente, acaba de uma certa forma, quando eu cheguei aqui, eu vi que eu estou no lugar certo, sabe? Como que, não sei se você já viu, né, que eu quis em determinado momento entrar na Defensoria Pública, mas eu também quis em vários outros momentos ingressar em outras carreiras. A gente vai falar um pouquinho de outras experiências que eu vivi em outros cargos públicos. Mas quando eu cheguei na Defensoria Pública, eu falei, aqui é o meu lugar, aqui é o lugar que eu estou atendendo os meus, dando as oportunidades que essas pessoas precisam e que elas não têm. Então, poderia dizer que esse sofrimento ou essas dificuldades me fortaleceram a buscar algo maior e, ao mesmo tempo, me dar uma visão de mais humanidade para tratar com aquele que precisa, sabe? Não, a gente tenta, acaba ficando com mais vontade de ficar mais próximo das pessoas, com mais vontade de lutar por elas, porque muitas vezes eu posso dizer que o grau de vulnerabilidade dos nossos assistidos são muito maiores do que eu vivi, inclusive. Então a gente tem gente que nem documento tem. E então eu consigo me colocar um pouquinho mais próximo, consigo imaginar a situação daquela pessoa, sabe? Ainda que num atendimento a gente tenha um atendimento que não está sendo feliz, que aquele assistido às vezes está sendo passando por algum momento que está deixando a vida dele turbulenta ao ponto dele não me tratar bem, sabe? Então eu não vou virar as costas para aquele assistido, para aquela assistida. A minha titularidade é uma titularidade muito complicada, que é a criminal, que é onde a pessoa já participou de tudo, né? Já passou por todos os caminhos de vulnerabilidade e ele está enterrado no último ponto do extrato social dele. E eu não posso olhar para ele assim, esse sujeito é um criminoso, ele não merece a mesma atenção que um sujeito que está lá buscando uma pensão alimentícia ou a formalização de um divórcio. Não. Cada um tem o seu tipo de vulnerabilidade. E a gente precisa ter esse olhar para as pessoas porque nós não sabemos da história delas. Eu sei da minha. Eu sei que eu vivi as minhas vulnerabilidades. Mas eu tenho que aprender a compreender mais as pessoas que vivem cada um a sua vulnerabilidade, da mesma forma como eu mencionei no início. Eu tive a minha história, você tem a sua, o nosso colega que aí está na defensoria, ou que também está aí aguardando nomeação, ou que está estudando, também tem a dele. Eu faço mentorias, atendo alunos, eu interajo com os alunos nos cursos que eu dou aula, e sempre tem uma situação de vulnerabilidade também para a gente ver. Então, eu diria que, resumindo tudo, nos torna um pouco mais humanos e um pouco mais próximos daquele público que a gente atende no dia a dia. Ah, com certeza. E acho que esse olhar humano é imprescindível para qualquer carreira jurídica, mas acho que especialmente para a defensoria pública, né, que vem funcionar justamente como um um amplificador, né, das vozes dos vulneráveis. E aproveitando a fala do senhor sobre essa questão das carreiras, logo no início da faculdade, já em 2008, o senhor tinha alcançado um marco muito importante, que me corrija se eu estiver errado, mas foi quando o senhor passou no concurso de oficial de promotoria, enquanto ainda estava cursando o direito.
E eu queria saber como é que esse momento impactou ali a trajetória de vida do senhor e se serviu de combustível para que o senhor continuasse estudando até lograr a aprovação, por exemplo, no cargo de defensor público que o senhor está atualmente. Perfeito. Desde o início, eu iniciei a faculdade pensando em concursos públicos, sabe? Depois, para quem quiser se aprofundar mais, eu tenho até um vídeo aí no YouTube que é de motoboy a defensor público. Eu vi E ali esse eu vídeo. conto com mais detalhes, né? A gente teria um podcast inteiro para contar um pouco da minha história aí de vida, mas é, como eu conto ali, eu tive uma experiência dentro de casa que foi a da minha mãe, né? O meu pai, ele é uma pessoa que teve um AVC. Em razão desse AVC, ele se tornou uma pessoa com deficiência física, ele se tornou cadeirante. E começamos a enfrentar várias dificuldades, né? Essa história de dificuldade aí, tudo isso que aconteceu um pouco por conta disso, porque ele era um arrimo na nossa família. E isso fez com que a minha mãe também iniciasse uma trajetória de preparação para concursos públicos. Então, quase junto, um pouquinho antes do que eu, ela passou para escrevente, ela passou também para oficial de promotoria, mas aí na mesma época ela acabou sendo nomeada para escrevente técnico judiciário do Estado de São Paulo, ela passou, tomou posse e tudo mais. Isso deu uma melhorada na nossa vida, obviamente. E acabou sendo um exemplo para mim. Eu falei, né, eu já estudava com ela, fiz algumas provas com ela quando ela iniciou os estudos. Falei, esse caminho é bom para nós que não temos as mesmas oportunidades, talvez seja a forma mais equânime de buscar um acesso a um cargo que não estaria no meu patamar, digamos assim, social. Então, eu vi no concurso público uma oportunidade. E aí, com todas as dificuldades, né, estudando na época tinha apostilas a gente comprava em bancas de jornais, aquelas mais populares, aí fui estudando, fui preparando, consegui passar em alguns concursos, dentre eles o concurso oficial de promotoria, e quase concomitantemente eu iniciei a minha faculdade. Foi praticamente assim, na verdade foi no ano anterior, em 2007 eu passei, e aí em 2008 eu olhei e falei assim, eu vou iniciar a minha faculdade agora, porque uma hora eu vou ser nomeado. Aí eu comecei a faculdade e no mesmo ano, no primeiro semestre, eu fui nomeado como oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo, e tomei posse em uma cidade chamada Palmeira do Oeste, na região noroeste do estado de São Paulo, e lá transferi minha faculdade para uma cidade chamada Santa Fé do Sul. Foi lá que eu concluí a minha faculdade, foi lá que durante toda a faculdade eu exerci esse cargo de oficial de promotoria. E isso foi um verdadeiro trampolim. Muitos alunos falam, né, da questão, professor, presto um outro cargo ou não presto? Eu acho que é analista, né, José? Você é Sou, assessor, né? Assessor desembargador, né? sou analista do É. TJDFT. Então, assim, você como analista sabe muito bem o que que é isso, o cargo trampolim, para gente que nem sempre tem as mesmas condições de quem tem de ficar estudando exclusivamente por conta dos estudos. Eu precisei desse cargo para poder fazer minha faculdade, eu precisei desse cargo para poder dar o start no mundo dos concursos. E isso me mostrou, primeiro, que eu sou capaz de passar, de estudar, que por mais que eu tenha dificuldades, talvez não esteja no mesmo degrau que determinadas pessoas, principalmente após a faculdade, né? Eu lembro quando eu sentei para a segunda fase da Defensoria Pública aqui do Estado de Goiás, eu comecei a conversar e vinha aquela pergunta: você é graduado aonde? Aí vem um da USP, um da Federal, não sei da onde, e aí uma faculdade municipal em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo. Pensei, nossa, que descompasso que eu tô aqui em relação a esse povo. Esse povo vai passar, eu vou ficar para trás. Mas não, né? Assim, eu consegui lá antes da faculdade, um cargo que muitas vezes a pessoa nem formada conseguiu passar. Então, isso foi um motor condutor. Junto com o término da faculdade, eu também passei em outro concurso trampolim, que foi o de analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo. E isso me ajudou em dois grandes pontos. O primeiro, para me manter financeiramente estudando, porque eu não teria condições de estudar se eu não tivesse angariado esses cargos, né? Na época em que eu passei, fui nomeado, estava iniciando o estudo de direito, eu era vendedor de loja de rua, né, vendedor de uma loja de colchões. Então, que eu ganhava, né, mal dava ali para mim pagar as minhas continhas, as minhas coisinhas. Eu lembro até hoje que o salário era R$ 845 mensais. Claro que, né, não é o mesmo patamar de hoje, obviamente, daí a gente está com 2007, 2008, mas era muito próximo do salário mínimo, que seria hoje 1.516, muito próximo do salário mínimo. E quando eu passei e praticamente tripliquei o valor do meu salário no cargo de oficial de promotoria, eu consegui agregar mais, né? Eu consegui acrescentar aí compra de materiais, de cursos e evoluir nos meus estudos. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto foi o aspecto motivacional mesmo, né? Eu tô aqui, eu tô dentro, eu começo a ver
juiz, promotor, defensor, delegado, começo a ver aquela galera e começo a perceber que todo mundo é igual a mim, todo mundo passou pelo que eu passei, da mesma forma que eu mencionei no início, né? Cada um tem sua história, cada um tinha sua história para contar. Tive a felicidade de encontrar muitas pessoas que se solidarizavam com a minha situação e me incentivavam a estudar mais. Eu tive um promotor que falava assim, ó, a gente pode chegar atrasado, fica estudando, não tem problema não, sabe? E, enfim, professor, promotor, chefe que falava assim pra mim assim, olha, Alan, pode, na hora que você terminar o seu serviço, pode ficar estudando aí, não tem problema não, sabe? Isso daí é bom, ó, termina aí que você vai conseguir estudar. Então, seja eficiente que você vai conseguir estudar. Tudo isso era combustível. Então, a aprovação no cargo de oficial de promotoria serviu como um trampolim financeiro para conseguir iniciar essa vida de estudos para carreiras jurídicas e, ao mesmo tempo, como um verdadeiro incentivo, mostrando que eu era capaz e que eu podia chegar onde eu queria. E hoje a gente tem aí a prova viva de que realmente, eh, mais do que capaz, né. O senhor continua atuando aí dentro do cargo público de defensor público, mas também atua na docência. Então, partindo aí dessa história que o senhor contou, a gente nota que teve muito essa questão de saber ali que queria continuar estudando até chegar no cargo em que o senhor se sentisse confortável, né. E nisso veio essa questão da docência como uma forma de realização pessoal também, né. Então, eu queria saber aqui, o que que esse lado acadêmico acabou trazendo de diferente também para a vida profissional do senhor como defensor? Que aqui, já abrindo um parênteses, o senhor exerce de forma excepcional, eu como um aluno do senhor, assim, só elogios. Então, como é que essa questão da docência acabou impactando aí na experiência como defensor público também? Ô José, inclusive eu já te preparo para isso. Você já vem desenvolvendo muito bem esse caminho aí, já vem caminhando para essa parte de ensinar, de compartilhar conhecimento. Mas o que que acontece? Sendo assim muito franco, o concurso, a aprovação, a nomeação e a posse não é um fim, mas é um início. Então, quando você está estudando e você não percebe isso, quando você vem se preparando, você pensa o seguinte: eu vou alcançar aquele cargo, sabe? Eu vou me tornar defensor, vou me tornar juiz, vou me tornar promotor. E você pensa o tempo todo, você se mata de estudar, ocupa o seu dia, você foca, você passa anos. Então, olhem só, eu comecei em 2008, meu primeiro ano de faculdade, comecei a estudar para concurso, comecei a fazer faculdade também estudando para concurso, e só fui nomeado, tomar posse num cargo mesmo de carreira jurídica mesmo, né, para falar assim, parei de estudar em 2015 que eu tomei posse na defensoria, perdão, 2017. Em 2015 eu passei e 2017 tomei posse. Então são 8 anos, quase 9 anos, até, na verdade, somando posse, tudo são 9 anos, lutando por algo que eu idealizava. E aí, cara, com aquela sensação sempre de que você tem, que eu vou conseguir, eu vou chegar lá e vai estar resolvido. Na hora que eu tomei posse, eu olhei e falei assim, aqui é só o começo. E me senti muito realizado, sim, na função de defensor público, muito, extremamente realizado que sou, mas eu senti que eu devia, de alguma forma, complementar também, sabe, a minha vida com algo, eh, talvez até mais imediato, porque na defensoria pública a gente atua, a gente vê a vulnerabilidade, a gente vê essa vulnerabilidade num país que não se resolve, que não acaba. Então tem muito colega que fala que trabalha enxugando gelo. É claro que você vê individualmente, você atendeu uma pessoa, duas, três, você vê cada vez mais aquele ato concreto, mas na hora que você vê o todo, né, é muito difícil da gente encarar a situação, sofrimentos. Sempre quem bate as nossas portas está com algum problema, sempre, sempre. Ou está sendo processado, precisa se defender, ou está com algum problema, precisa processar alguém, ou está preso, ou tá nas drogas, ou está uma criança em situação de risco, ou uma pessoa com problema de saúde é, a ponto de morrer porque não consegue uma vaga numa UTI, por exemplo. Então é tudo muito pesado, sabe? Uma coisa muito assim que, quando eu comecei a atuar, por mais que eu sou, né, muito feliz na minha atuação na Defensoria Pública, eu sentia que eu precisava fazer algo mais assim para mudar um pouco o foco momentaneamente e talvez ter uma resposta mais imediata, sabe? Uma sensação mais imediata. E que foi quando eu vi que faltava algo e esse algo era a docência. Porque foi muito, assim, eu entrei em 2017, tomei posse em 2017.
2017 até 2018, me dediquei 100% à Defensoria Pública. Em meados de 2018, já comecei a fazer alguma coisa na internet. Como você está fazendo aí, sabe? Criar projetos. Criei um projetinho de coach. Começou a aparecer um monte de aluno. Um monte de gente. Chegou uma hora que eu tinha tanto aluno que eu falava: opa, peraí, eu não dou conta, tem que cortar. Cortei, fiquei um tempão aí sem fazer isso. E sempre naquele anseio, preciso ensinar, preciso ajudar e tal e tal. Quando veio minha primeira oportunidade de docência, de fato, foi quando fui convidado para dar aula numa universidade, em 2020, junto com a pandemia, né? Então aí veio a pandemia, aí com a pandemia esse negócio de ficar em casa e tal, acentuei muito essa parte de docência e tô aí há 5 anos de fato, né? Não só ajudando, tenho também meus trabalhos de coaching, tenho também, né, lá no curso onde eu atuo como coordenador e professor, também na faculdade, ministrando aulas, e isso me completa, sabe? Então, isso me mostra que eu tenho alguma coisa, além desse início que eu tive na Defensoria Pública, eu tenho alguma coisa para complementar a minha vida, sabe? Para além daquela coisa pesada, uma coisa mais leve, uma coisa gostosa, transmitir conhecimento, ter esse contato com o aluno, ver gente passando. Então, já aconteceu de eu estar um evento na Defensoria Pública e vir alguém e falar assim: oh, eu sou fulano, eu fui seu aluno, sabe? Isso é muito gostoso. Isso é muito gratificante. E é algo que é, você tem uma causa e uma consequência. Está lá ajudando seu aluno está se dedicando, ele passou e ele vai se tornar defensor público, sabe? Não sei explicar. Então, essa parte de docência é algo que me completa na minha vida, sabe? É algo que, talvez por eu ter estudado tanto e me sentindo a obrigação de continuar estudando, tenha sido significativo nessa necessidade de lecionar. Porque lecionando eu acabo tendo que estudar, e eu tendo que estudar, eu também é, me sinto grato por compartilhar um pouco desse conhecimento estudado. Eu acho que não é guardar só para mim, sabe? É passar para alguém também, mostrar para esse alguém as mesmas possibilidades. Eu tenho muitos ex-alunos da universidade que me acompanham, que estão em busca de carreiras jurídicas, que passaram em concursos públicos, e isso é um motor condutor aí muito bacana. Isso aí que o senhor acabou de falar da questão de ter que lecionar e inevitavelmente ter que continuar estudando é muito sintomático nessa questão, porque uma coisa que eu também sempre gostei foi de quando, por exemplo, alguns colegas meus vinham tirar dúvidas comigo. E evidentemente a gente não sabe de tudo, mas ali, até naquele afã ali de querer ajudar, a gente vai atrás, busca e, querendo ou não, ao mesmo tempo em que a gente ajuda o outro, a gente também vai se aprimorando, né. E essa questão que o senhor também falou de enxugar gelo na defensoria foi uma coisa que eu ouvi quando fiz o estágio de pós-graduação na defensoria do Tocantins. E é uma frase muito comum e eu acho que reforça, né, a necessidade de a gente se empenhar muito em querer continuar ali enxugando gelo, mas também, como uma outra professora que eu acompanho, ela costuma dizer de produzir fissuras, né, porque às vezes é muito difícil a gente ter essa questão imediata ali da mudança, mas na função de defensor e defensora pública, a gente tem essa missão ali de querer romper com algumas situações consolidadas e até mesmo injustas. E, por fim, só continuando essa questão da fala do senhor em relação a encontrar professores, eu encontrei uma colega do curso que o senhor dá aula, a professora Nelma, voltando da prova de Santa Catarina. E acho que da mesma forma que vocês sentem essa alegria, assim, de reconhecer os alunos e tal, a gente também sente essa alegria de poder encontrar vocês, né, que foram os nossos professores, e assim, vocês literalmente mudam a nossa vida, então é uma coisa muito gratificante. Então, doutor, muito obrigado por compartilhar aqui a trajetória do senhor, os seus desafios e também, principalmente, os ensinamentos aqui com a gente. Sem dúvida alguma, a história do senhor vai inspirar muita gente que sonha em ingressar na Defensoria Pública e também na docência. Então, novamente aqui reiterando os agradecimentos, muito obrigado. Obrigado, José. Obrigado pela oportunidade. Como mencionei já lá no início, parabéns pelo projeto. É muito bom, muito bacana ver você entrando na Defensoria Pública e entrando também com um projeto desse, um projeto de transmitir conhecimento, incentivar alunos, criando um podcast. Fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui com você, de alguma forma poder participar desse seu processo. E também fico muito feliz aí
de ter aí pessoas ouvindo um pouco de criminologia, né, que chegaram até aqui, até o final do nosso evento, nos acompanhando. Então, como mencionei, é sempre muito importante, muito gratificante para nós, poder de alguma forma contribuir com a formação e com o crescimento de alguém. Então, é uma alegria muito grande, agradeço e estou aí à disposição futuramente também para novos convites. Obrigado, viu, José? Um abraço a todo mundo aí. Me adicione lá no Instagram, é meu primeiro e último nome que está aí na tela, né? Tá aparecendo Alan Yos, né? Esse I-J, na verdade, se fala aí. Tem um I no meio, porque tem um outro sobrenome, Montoni. Então, Alan M-J-O-O-S. Alan com dois L's, N de navio. Depois vem um M, né? J-O-O-S. Alan M-J. Alan M-J. Você me adiciona lá no Instagram. Estou iniciando também o meu canal no YouTube. Estou começando a colocar um videozinho ou outro. Lá é Alan Montoni. É o Alan com dois L's, A-N Montoni. Então fica convidado você a me seguir tanto nas redes sociais, como também se quiser assistir algum vídeo, alguma coisa ali, a gente está iniciando um pouco dessa nova vertente que eu não fazia, mas eu vejo que hoje é uma importante também fonte de transmissão de conhecimento e também estou começando a fazer aqui uns conteúdos no YouTube também. Perfeito. Pessoal, e com isso a gente chega então aqui no final da nossa caminhada pelo pensamento do Zaffaroni sobre poder punitivo ao lado do grande Alan Yoss. E o que a gente viu no decorrer desse episódio é que o direito penal ele não pode ser reduzido a um simples catálogo de crimes e de penas. Ele é, antes de tudo, um processo histórico, social e, conforme frisado aqui, muito seletivo. E isso vem revelar mais sobre a forma como o poder se distribui na sociedade do que a gravidade das condutas que são criminalizadas. Então, a gente revisitou aqui os conceitos de criminalização primária e secundária, entendendo que esse abismo entre o que está previsto na lei e o que é efetivamente aplicado gera esse terreno fértil para seletividade. E a gente também viu que essa seletividade ela vem se apoiar em estereótipos e vem recair de forma ainda mais incisiva sobre os vulneráveis, produzindo então esse estado de constante vulnerabilidade criminalizante. E a gente também chegou a perceber a lógica seletiva no viés de que ela não atinge apenas os acusados. Ela também molda quem pode ser reconhecido como vítima, que aí a gente abordou a questão da vitimização primária e secundária, e até mesmo quem vem exercer a função policial em relação à policização, que vem atuar frequentemente recrutando nos mesmos estratos sociais quem mais sofre com a criminalização. Então, é isso. Espero que esse episódio tenha sido útil e agregue muito na sua preparação. Abraços verdes e até a próxima. Este foi o episódio da segunda temporada do Defensorarei. Se esse conteúdo te agradou, siga no Spotify, compartilhe com seus amigos e avalie com 5 estrelas. Até a próxima semana.